Começou? Começou o Marco. Paulo, mais um episódio, hein? Mais um episódio do Nu Aleatório. E agora com um novo background pra mim. É. Se vocês gostarem, pode colocar aí no comentário. Se vocês não gostarem, vocês vão ter que começar a fazer contribuições pro Nu Aleatório pra que eu compre um outro apartamento. Dessa vez uma mansão, né? Que vai ter um estúdio apropriado. E o Marco vai morar dentro do estúdio. Porque vocês vão dar tanto dinheiro pra gente que ele não vai ter outra escolha. Ele vai precisar morar dentro do estúdio pra conseguir suportar a carga de trabalho. Daqui a pouco a gente tá abrindo aí já uma porta pra entrar em contribuições no Nu Aleatório. É verdade. E tem algumas novidades por vir e esse ano vai ser um ano de grandes mudanças e de projetos diferentes, talvez. Vamos tentar inovar. É verdade. Marco falou, se a gente começar a viver só do Nu, ele vai fazer um moicano. Não tem jeito. Se eu viver só do Nu? Oxe, claro. Uhum. Mas eu já tava, quando tu tava dizendo assim, vai entrar nu no Tejo, eu já ia dizer sim. Mas agora fechamos no Moicano. Fechamos no Moicano. O Tejo é meio foda. Acho que o moicano, pelo menos, ele é saudável pra você. Obrigado. Eu aprecio. Paulo, e hoje é episódio histórico. Hoje é episódio histórico. Tivemos que estudar, Marco. Tivemos que estudar. Esse é um episódio que o Nuno já se ajeita na cadeira pra começar a fazer as críticas dele. Puxa uma notinha, um bloquinho de nota. Uhum. O chat GPT do lado. Uhum. E uma aba com o Google também semi-aberta. Exatamente. Paulo, o episódio de hoje é sobre uma personalidade. Pela primeira vez, a gente vai falar sobre uma pessoa específica. Exatamente. É uma pessoa que eu diria assim que ela foi tão importante que até hoje tem pessoas sendo nomeadas em homenagem dessa pessoa, mesmo que indiretamente. Mesmo que as pessoas falem assim, não é uma homenagem direta, mas basicamente o nome existe por causa desse cara. Exato. Nem sabia que dessa importância toda. É isso, né? Iremos falar do Alexandre o Grande. Você, Alexandre Pires, ainda não é sobre você. Vai ter um episódio específico só sobre o Alexandre Pires. Estou fazendo amor com outra pessoa. É que a tua pausa foi tão enfática que foi tipo, Alexandre. Abriu várias possibilidades, sabe? Tá. Poderia ser o Pires, poderia ser que tem algum outro Alexandre aí, relevante? Otônio. Pode ser o Otônio. Quem é o Otônio? Ah, desculpa aí, Alexandre Otônio. Paulo, eu vi a série do Netflix. E é bom demais. Foi concentrada a tua pesquisa na série? Foi. 100%. Perfeito. Como eu não assisti, eu posso ser meio que o orelha do que acontece na série. Então, se você não assistiu a série, vai ter spoilers. E, ao contrário de todos os outros episódios, onde eu falo assim, se você não gosta de spoilers, pule esse episódio. Mas se você não quer spoilers sobre Alexandre, um cara cujo o título é O Grande, já passou essa época. Spoilers era quando era 2000 anos atrás, tá ligado? Exato, não é mais spoiler. A galera na época de Cristo falava assim, caraca, 300 anos atrás aconteceu... Não me fala. Não me fala, por favor. Vai estragar a história. Exato. É tipo alguém falar assim... Eu ainda tô na Idade Média. Spoiler da Bíblia, sabe? Ou sei lá, coisas assim. Sim. E o cara, não, calma que eu ainda tô estudando Idade Média. Não chega lá ainda. Exato. Não cheguei. Por favor. Eu acho legal que o nome dele quase rima, né? Quase rima. Alexandre o Grande. É quase uma rima. Mas calma. O nome dele não é Alexandre o Grande. Não, obviamente, mas o nome e o vulgo, né? Exato. Deve ser muito legal, pô. Paulo, a família o dele hidráulico. Paulo, o hidráulico, né? Isso aí foi uma rima meio Chico Buarque, né? Porque eu não sei como rimar com Paulo. O que é que rima com Paulo? Não, foi rima Chico Buarque. Foi a rima no meio da palavra, Marco o Largo. Sua mulher como se fosse a última... Sabe, Sim. É a última rima com... Sabe? Depende de onde vem a entonação. Exato, exatamente. Deixa eu ver aqui. O pai dele era o Felipe... Ele é da linhagem de Correio Grande, né? Felipe Correio Grande.
Filipe O Correia o outro, Grande. foi outro filho dele, só puxou o Pode grande. ser. Pode ser. Marco, a gente vai falar sobre Alexandre o Grande. Um cara que é aquela clássica figura, e acho que esse estereótipo ainda existe de... Sabe aquele seu amiguinho que ele foi brilhante cedo demais? Sei. E aí depois ele se torna um adulto problemático? Sei. É isso. Alexandre o Grande é basicamente isso. Dos meus amigos, esse sou eu. Perfeito, Marco. Então você é o Alexandre o Grande, só que pulando a parte da morte, né? E, sem ser a parte do grande também. Sendo bem sincero, eu fiquei problemático muito mais cedo do que ele. Mas aí tem o lance, né? Então, vamos entrar no episódio, né? Vamos começar a falar sobre o Alexandre o Vamos Grande. começar. Começa aí. Vamos começar a história do Alexandre. Vamos lá. Eu vou falar... Vamos lá, eu vou acrescentar aqui, né? Coisas que são históricas. E dentre essas coisas que são históricas, existem algumas fontes diretas, mas a maior parte das fontes são fontes indiretas sobre a história de Alexandre o Grande. O que isso significa? A galera que viveu com ele, os brothers dele, sabe, os professores dele, inclusive a gente vai falar sobre um deles, eles, bom, são pessoas muito, muito antigas, né? E o mundo antigo passou por várias coisas. Saques, incêndios, enfim, várias coisas. Então, muitas das coisas que foram escritas sobre o Alexandre, ou foram pintadas, ou foram, enfim, compostas, se perdeu, certo? Mas, 150 anos depois, esse cara ainda era relevante. Como eu falei pra vocês, né? Tipo assim, a galera que tava vivendo 150 anos depois, tipo assim, por favor, não me fala, é spoiler. É exatamente isso. A gente tem, por exemplo, um cara que é relevantíssimo pra história da cultura grega, que se chama Plutarco. Esse cara viveu, se não me falha a memória, 150 anos depois do Alexandre ter vivido. Então ele não teve contato direto com as pessoas que viveram com o Alexandre, certo? Mas ele escreveu muito sobre o cara, porque ele pesquisou muito, e enfim, são fontes indiretas, ou são coisas que a gente já não consegue achar. Sabe na faculdade, quando alguém usa o famoso APUD, tá ligado? Sim, sim. Você não sabe, você não ligado encontra que é a o citação original, né? Você Uhum. acha a citação da citação. Exato. Então, muita coisa sobre o Alexandre vai ser assim, ok? Vão ser coisas que alguém citou e a gente não tem mais acesso a esse texto original. A gente só tem acesso à citação, né? Mas como várias dessas histórias convergem mais ou menos para o mesmo ponto, existem partes da história que a gente vai considerar mais ou menos assim realista, né? E parte da história vai ser exagero ou até propaganda política. Beleza? Alexandre, fortíssimo em propaganda política. Fortíssimo. Mas Ok? nem tudo. Nem tudo. Então Existe mística, Paulo, aí também. Existe mística. E aí existe a outra parte do episódio, que vai ser composta por mim e pelo Marco, que vão ser as nossas teorias do que realmente isso foi na história. Não. Porque Eu tem coisas... efetivamente sei o que aconteceu. Perfeito. É esse o espírito que eu quero pro episódio, Marco. É esse o espírito. Boa. Porque eu também sei o que aconteceu. É esse o espírito, beleza? Tá fechado. Fechado? Fechado. Pronto. Bora. Vamos começar com o nascimento do Alexandre o Grande. Ok? Desculpa, antes do nascimento, vamos falar um pouquinho do local de onde ele veio. Da Macedônia? Da Macedônia. Ok? Tá. Macedônia, que pelo que eu entendo, é aquele nortezinho ali da Grécia. Exatamente. Não confundir com o país da Macedônia. Que tem a Nova Macedônia também, o país, Nova Macedônia. Mas é a nova, Exatamente. a gente tá falando da velha. Exatamente. E, se não me falha a memória, na ONU, a Grécia obriga a Macedônia país a ser oficialmente intitulada como a Antiga República Iugoslávia da Macedônia. Beleza? Porque os gregos Pra não querem não- perder. Aí Exato. Pra O não termo. confundir com o branding da província da Grécia que se chama Macedônia. É uma província, igual como se fosse um estado no Brasil. Existe uma província na Grécia que se chama Macedônia. E como o Marco falou, é o norte da Grécia. Ok? Exato. Quem nasce na Macedônia é o Edir Macedo. Por isso que todo Macedo é da Macedônia. Olha, ironicamente, eu acho que o sobrenome realmente veio daí. Tá vendo? Olha. Eu sei de tudo. Sabe de tudo, Marco. Bom, norte da Grécia, certo? Certo. É a parte da Grécia onde os gregos falavam assim: aquela galera ali não é muito bem grego. Beleza? Tá. Todo país tem dessas, né? Tipo assim, apesar Tem. de Grécia não ser um país, uma forma que a gente aglomera pra deixar os povos, né,
ali no mesmo cesto. Mas, Certo. digamos assim, a cultura helênica existia. As cidades-estado se percebiam como semelhantes de um mesmo povo. Por exemplo, os espartanos sabiam que, de algum modo, de algum nível, eles eram helênicos tanto quanto os atenienses, certo? Tanto Certo. quanto a galera de Tebas, por exemplo. Então, são cidades gregas, né? São cidades helênicas. Pra Macedônia, os gregos, que se reconheciam gregos, falavam assim: eles passaram tanto tempo combatendo os bárbaros que eles próprios se tornaram bárbaros. Era assim que os macedônicos eram vistos. Entendi. É tipo como os Estados Unidos vê Porto Rico. Mais ou menos. Porque É cidadão, mas não é cidadão. é cidadão, mas não é cidadão. É mais Pronto. imigrante que cidadão. Perfeito. E aí o pai de Alexandre o Grande, o Filipe II, que pra mim é uma coisa muito doida o fato de ele ser o Filipe II, mas se você procurar a origem do nome Filipe é por causa desse cara. Então me faz pensar, quem foi Filipe I, né? Se ele é o segundo e foi a origem do nome. Deve ser algum problema envolvendo a máquina do tempo que um dia a gente vai descobrir. Mas não perdemos o foco. Filipe II, sabendo disso, um rei macedônico, certo? Certo. Com várias esposas, etc, etc, como fazia parte da cultura. Ele pensou em fazer um rebranding do que significava ser macedônico. Ele pensou assim, Lançou um show no Super Bowl? Tipo isso, exatamente. Ele falou assim, vou me reconhecer nem que não queiram, ok? Então ele fez várias coisas que foram muito fodas. Dentre elas, eu posso citar duas, que foi a criação de um exército profissional. Como vocês sabem, boa parte da cultura grega naquela época o exército era basicamente composto de homens que eram ao mesmo tempo fazendeiros, né? Eram outras coisas. Filipe decidiu assim: vou criar um exército que a única ocupação dos caras é lutar. Ser exército. Ser exército. Tá. Feito isso, ele também criou uma parada chamada a Liga de Corinto, que foi a união de várias cidades-estado gregas. Numa só liga de futebol, com a temporada marcada. A ideia era basicamente ser meio que a ONU, sabe? Dos gregos. Dos gregos. Tá. Esparta não fez parte, beleza? O objetivo futuro é a Rússia deles. É a Rússia deles. O objetivo futuro do Filipe II era... Do Filipe, vamos chamar de Filipe. Do rei Filipe. Era invadir o Império Persa. Beleza? Certo. Por que invadir o Império Persa? Vamos voltar mais um pouquinho no episódio da Grécia Aleatória. Aliás, não, minto. Eu não falei isso no Grécia Aleatória. Eu falei em outro episódio. Em que a gente tem a noção que hoje a Grécia, essa cultura grega e aquela região que era a Grécia, era uma grande coisa naquela época. Não era, beleza? A Grécia era tipo Osasco daquela parte da Europa. Okay? E a Pérsia era São Paulo. A Pérsia era São Paulo. A Pérsia ia da Turquia até a Índia, pô. Exatamente. Tô quase... Basicamente. Ainda pegava um pedaço da África. Exatamente. Pérsia, que basicamente boa parte da produção deles era de trabalhadores assalariados. Eles tinham uma série de coisas assim que era bem diferente da Grécia, do grego. digamos assim. De novo, o Felipe queria um rebranding do que era ser grego, beleza? Então certo. Ele pensou, se eu quiser transformar a Grécia numa parada grande, eu vou invadir a Pérsia, né? Vou derrotar o Dario. Tataraneto do Xerxes, que é o nosso caríssimo Cláudio Santoro. Exatamente. Beleza? Rodrigo Santoro. Cláudio Santoro é outro cara, é um compositor amazonense. Ok. Tudo certo aí? Tudo certo, tudo certo. Beleza. Nascimento de Alexandre o Grande. Alexandre nasce nesse contexto da quarta esposa do nosso Filipinho. Beleza? Beleza. Vou até pegar o nome da mãe dele aqui. É a Olímpia. Beleza? Braba. Brabíssima. Que é a Angelina Jolie no filme, né? Do Alexandre o Grande. Tem filme? Tem filme, Marco. Tem filme. O Alexandre é o cara lá do Animais Fantásticos. O cara que tem a carinha assim. E é. O irlandês,
Ih, sabia não. Se eu soubesse, tinha estudado mais. Vou abrir um parênteses aqui. Quem é o cast? Alexandre. Movie. Vá, continue, eu procuro aqui. São bons atores. Eu lembro assim de cabeça que eram bons atores. Tem o Anthony Hawkins, enfim. Tem um monte de cara. É antigão, 2004, pô. É o 2004. Colin Farrell. É o Colin Farrell. Exatamente, que é o Alexandre. Que é aquele negócio que eu acho que eu falei em algum episódio do fato de ele não ter a sobrancelha pintada e isso me irritava de leve. Entendeu? Tá. É verdade, a sobrancelha, ele é galego com a sobrancelha escura. Exatamente. E pronto. Pensa assim, Marco. A quarta esposa do Felipe. Nasce um filho. Nada garante que essa criança vai ocupar alguma coisa. Nada. E o Felipe era um cara bem ambicioso, beleza? Beleza. Cara, a Olímpia começa a criar umas histórias. Minha teoria, beleza? Essa parte aí já é minha teoria. Ela começa a criar umas histórias sobre o quanto o nascimento dessa criança era esperado e divino. Beleza? Beleza. E aí eu vou acrescentar algo que ela realmente falou, mas aí é parte já da minha... A minha conspiração é de que ela criou essas histórias, beleza? Não que ela não acreditava nisso de verdade. Mas se ela acreditava, essa é a história que ela contou. Que antes da noite de núpcias, ela sentiu um raio atravessar o útero dela. E ela sabia que aquela criança estava, sabe, predestinada à grandeza. Plutarco escreveu isso muito tempo mais tarde como ela provavelmente casou grávida. Beleza? Mas, tudo bem, fofoca. Ninguém tem como saber. Eu, honestamente, não me importo. O que acontece é, ela conseguiu convencer todo mundo disso e conseguiu convencer o Felipe disso. Beleza? Que o moleque tava predestinado à grandeza. E aí, uma das outras esposas dele também tinha um filho. E esse filho se chamava Felipe. Basicamente, como se fosse o terceiro, né? Felipe Ardeu. E... cara, as duas mães ficavam meio que uma briga política pra saber quem era o filho que ia suceder o Felipe, o pai, né? De forma que existem histórias que a mãe do Alexandre envenenou o moleque na tentativa de matar ele. Sim. E isso teria causado uma debilidade mental nele, pra sempre. Assim, o que se sabe é que Alexandre o Grande tinha um irmão, ele tinha algum tipo de deficiência mental. Ninguém sabe o porquê, ou ele nasceu com isso, ou aconteceu alguma coisa com ele, sei lá, meningite, whatever. Mas existe essa teoria, de que ela tentou envenenar o moleque e causou sequela e ele ficou debilitado, né? Não sei como é que isso aparece na série. Como é que isso aparece na série? Isso não aparece na série. Perfeito. Mas aparece o irmão. Não. Tá. Isso aí né? eu sabia a parte. Beleza. Economia de cast, né? Vamos lá. Então, com essa lenda de que Alexandre, tipo, tinha essa história do raio atravessar o útero da mãe dele, e ele nasceu com essa parada de grandeza, existia a teoria de que, na verdade, ele era filho de Zeus. Então, essa parte tem na série. Boa. Ele era filho de Zeus. É. E, eventualmente, essa história dele ser filho de Zeus vai se tornar importante quando ele conquistar o Egito. Não, é importante em muitas horas. Em muitas horas. Beleza? Tipo, a série, ela retrata um pedaço interessante, que a série, ela não é meramente uma retratação ficcional da história. Uhum. É um documentário. Existem alguns professores de universidade que antes de entrar nas cenas, eles param como se fosse o History Channel e ele explica, tipo, o que está acontecendo, quais são os estudos que eles têm, o que é que eles podem comprovar e o que eles não podem comprovar. Uhum. E aí corta pra uma cena, tipo, dos atores fazendo aquela área. Ok. Certo? Alexandre não sabia dessa história dele ser filho de Zeus. Uhum. Ele só descobre pós-morte do Felipe. Ok. Vamos chegar lá, Você vai chegar lá. Tá, beleza. Tá. Então quando chegar nessa parte, me chama. Tá. Beleza. Então, essa é a parada, né? E aí, voltando pra parada do negócio do rei Felipe querer fazer melhorar a imagem do que ele considerava macedônico, né? Ele pensa assim, escolhi meu sucessor, obviamente o Alexandre, porque o meu outro filho não é apto pro cargo, né? E vou preparar ele pra isso.
Mas não só isso. Eu não vou só achar um professor bom pra ele. Não. Eu vou pegar o que eu considero o melhor professor grego. E vou trazer ele pra cá pra ensinar meu filho a ser o próximo rei. Porque aí, no futuro, quando os gregos falarem assim, os macedônicos são bárbaros. Irmão, tu tem ideia quem foi o professor dele? Pra tu dizer que o cara é um bárbaro? O cara chamou Aristóteles, Marco, pra ser o professor do Alexandre o Grande. Não foi o único, claro, teve outros antes. Teve um outro antes, eu acho. Mas Aristóteles foi o professor do Alexandre e da galera que andava com ele, né? Dos amigos dele também. Dos amigos dele também. Vou separar aqui alguns. Ptolomeu, beleza? Futuro fundador da dinastia Ptolomaica. Vou já chegar aqui o que foi essa dinastia. O Hefestion, o Cassandro, o Seleuco, futuro fundador do Império Seleucida. Então, se fica um aprendizado para os ouvintes do No Aleatório, é de que investir na educação do seu filho é a melhor solução. Escolas, coloquem aqui o seu link de patrocínio. Estamos aceitando aí. Inglês e espanhol, sabe? Muito bom. Mas quando eu vi isso, eu fiquei assim, porra. Imagina só, você entrar de carona, ou como os portugueses falam, né, de boleia, na aulinha do Aristóteles. Nossa, tinha que ser muito cagado de sorte. Imagina, tu nasceu na Macedônia, pô. Tu nasceu na Macedônia, a galera nem te considera gente. Só que tu nasceu na mesma época do cara, tá ligado? Tipo, do nada tu tá tendo aula com Aristóteles. Tu tá, tipo assim, a 2 apertos de mão de Sócrates, pô. Vai se fuder. Eu não fazia mais nada. Eu não ia ser fundador de nada. Ia ser, tipo assim, se fosse a lista, né? Ptolomeu, fundador da dinastia. Efésio, Cassandro, Seleuco e Paulo. Que? Não tava só lá. Nada. Tava lá. Tava lá. Tirava excelentes notas, tá ligado? Muito bom. E aí, Aristóteles aceitou ser o professor do Alexandre na condição de que o Filipe restaurasse a cidade natal do Aristóteles. Que por acaso foi o próprio Filipe que invadiu, beleza? Mas é assim que as coisas funcionavam. Então, ele aceitou. Bom, temos a criação da Liga de Corinto. Aconteceu... várias cidades do Estado grego se uniram com esses objetivos, né? E uma coisa interessante sobre essa liga é que, era comum as cidades gregas se unirem e fazerem uma união aqui e outra ali em prol de algum objetivo econômico, político, né? Mas o que diferencia essa liga de Corinto das outras ligas ou uniões que aconteceram anteriormente é que o Filipe fez isso, inclusive, em tempos de paz. A liga continuou existindo mesmo em tempos de paz, sabe? Porque essa cooperação. Lá, né? Exato. Mas não era comum, sabe? A parada só apertava quando... Tipo assim, eles só se uniam quando o negócio apertava. E a Liga não. A Liga decidiu fazer alguns acordos econômicos e troca de informação em tempos de paz. Isso foi um diferencial gigantesco. Bom. Temos, né, um evento que aí eu acho que com certeza apareceu na série. Beleza? Vou falar aqui. Né? Beleza. Do momento em que se mostrou que Alexandre era uma criança diferenciada. Okay? Acho que ele tinha uns 13 anos quando isso aconteceu. Que foi quando o cara, o senhor dos cavalos lá, trouxe um cavalo pro rei, Filipe. E o cavalo era indomável. Um cavalo preto, assim, de cabeça grande, olhos escuros, ou olhos azuis. Acho que tinha olhos azuis. Cavalo preto, assim, sabe? Gigante. E o cavalo era indomável. E o Filipe, obviamente, tentou domar, mas não presta, então pode mandar fora, né? E o Alexandre estava acompanhando ele. E o moleque com 13 anos falou assim, não, deixa eu tentar. Alexandre pegou o cavalo, de cor preta, tirou do sol, o cavalo esfriou, ele só tava morrendo de calor, e o Alexandre montou. É o bucéfalo, né? É o bucéfalo. Eita, é brabo demais. Exatamente.
Esse cavalo levou Alexandre até a Índia, que foi o momento em que o cavalo morreu de velho, beleza? Aproximadamente com 30 anos de idade. Bucéfalo passa uma vez assim, ele não faz a missão a essa história, eu sabia dessa história já de antes. Mas tem uma parte, uma cena assim no meio da série, onde ele tá fazendo carinho no cavalo, o cavalo bonito, ele faz Bucéfalo, aí você conecta os pontos com aquela história que você já ouviu antes, tá ligado? Fica, pô. Sim. Ele não abordou a história, mas fez essa homenagenzinha onde ele fala o nome do cavalo lá. Exatamente. E Bucéfalo significa, assim, se você pegar os radicais gregos, é cabeça de cavalo, beleza? Desculpa, cabeça de touro. Cabeça de touro? Cabeça de touro. Bucéfalo. Beleza? Beleza. Vamos acelerar que já vai dar meia hora e Felipe tá vivo ainda. Felipe tá vivo. Ele vai morrer agora. Spoilers. Felipe, preocupado com coisas relacionadas à sucessão de trono e coisas assim, começou a ficar crisado com algumas coisas. Todo mundo tava conspirando contra ele. Todo mundo tava, né? Nossa. De uma forma que ele achou que Alexandre tava querendo matar ele. A criança que ele treinou pra ser filho dele. De novo, ele não tava tão errado assim, porque a galera realmente tava assim, né? Tinha coisas acontecendo. Mãe do Alexandre não era, tipo assim, uma santa, né? Como eu falei, existem histórias que talvez ela tenha envenenado uma criança pra ficar, né? Pra tentar... Uma pessoa que tenta matar uma criança, ela já não tá muito bem nas ideias. Ele exilou Alexandre. Esse exílio demorou 6 meses, quando ele finalmente falou assim, não, isso é besteira, com certeza meu filho não vai tentar me matar. Quando ele trouxe Alexandre de volta, o Felipe II foi assassinado pelo próprio chefe da guarda dele. Na frente de todo mundo. Guarda. Na frente de todo mundo. E Marco, diga-se de passagem, esse chefe da guarda foi, por sua vez, assassinado por 2 amigos de Alexandre o Grande. O que pra mim é uma história suspeita. Isso é queima de arquivo clássico. Quem é brasileiro sabe como funciona a queima de arquivo, né? Exato. Então... Existe na série ele aborda essa hora. Tá certo? E é um pouco diferente. Tá certo. De acordo com os professores lá, o que acontece é 1 ano antes ou 2 anos antes do exílio. Alexandre briga com o general, que era o melhor amigo do Felipe. Uhum. O general tira brincadeiras com o Alexandre, dizendo que ele é um bastardo. Uhum. Deixando subentendido que ele seria um bastardo. Ok. Lembrando que o Alexandre foi criado pra ser tido como o melhor governante do mundo, isento de qualquer crítica, beleza? Exato. Tá, E ele fez isso na frente do Felipe. Ok. Alexandre fica putaço e vai pra cima do general. Felipe, então, defende o seu general, porque era o melhor amigo dele. Uhum. E, bêbado, tenta matar o Alexandre. Uhum. Ou, pelo menos, ensaia tentar matar o Alexandre. Numa briga embriagada. Alexandre fica chateado, não é nem com a tentativa de assassinato do pai, porque aparentemente isso era comum. Uhum. Ele fica chateado que o pai defendeu o general e não ele. Uhum. Nesse contexto, há esse exílio. E esse exílio, ele não é apenas imposto ao Alexandre. O Alexandre também topou. Entendeu? Ele não queria também estar ali. Claro. O clima estava horrível. E o Felipe tinha casado com uma esposa mais nova. Uhum. E toda a tendência provavelmente ele vai ter um filho. Uhum. E esse daí que vai ser o governante. Não vai ser mais o Alexandre. Sim. Alexandre volta. E aí, essa é a história retratada porque é a história oficial. Felipe faz as pazes com Alexandre, chama ele para ir para a guerra junto. Uhum. E em determinado momento, ele é assassinado pelo chefe da guarda, na frente de todo mundo. Uhum. Na série, os professores não falaram isso. Mas, pela atuação, fica subentendido que é a Olímpia que teria mandado. Uhum. Na hora, vai e ela olha pro Alexandre e faz: é a tua hora. Haja, agora. Então ele vai, os amigos dele matam o cara. Na série eles só tratam de Ptolomeu e Efésio. Uhum.
Porque Ptolomeu, de novo, tu já falou, ele vai ser o criador do Império Ptolomaico, e Ofésio era o grande amor da vida dele, na verdade, do Alexandre. Né? Eles têm uma relação desde mais novo até mais velhos. Eles eram os grandes parceiros. Então, só tratou desses dois. E eles matam o cara, e aí o Alexandre faz, sobe no negócio, pega e diz assim, quem matou ele foram os persas. Ele assume para si a coroa e diz, eu vou lá atacar os persas para me vingar do meu pai. E aí a galera enlouquece. Pronto. Nessa hora, o Alexandre se torna rei. Na hora, do lado do corpo do pai dele. Perfeito. É mais ou menos isso que eu imaginava Tudo acontece no momento. Tudo acontece no momento. Nessa hora que ele vai conversar, que isso acontece, logo após é quando a Olímpia chega pra ele e faz, quero conversar contigo. Seguinte, você foi destinado a coisas grandes. Eu preciso você é filho de Zeus. Que agora ela precisa dar o... Vamos lá, minha teoria chegando aqui. Ela precisa dar o boost de confiança no filho dela, que agora tá se tornando rei da potencial maior força econômica e militar daquela parte do mundo, né? Mas Ela assim, precisa dar esse boost de confiança, né? eu acho que ele é filho de Zeus, tá certo? Eu acho que ele é filho de Zeus. Porque, vê, ele sai meio confuso. Ele fala com o Efésio. E o Efésio fica, tipo... O Efésio acredita desde o começo que ele é filho de Zeus. Mas ele não acredita. São as implicações práticas de ele não ser filho de Zeus? Vamos lá, sem a parte da lenda, beleza? Particularmente naquela época. O mundo vai ajudar você a conquistar as coisas. Não, eu sei, mas eu digo... quais são as implicações? O que faz uma pessoa ser filha de Zeus e não filha, sei lá, do Filipe, por exemplo? Podia ser o filho do Filipe e ela acreditava que era Zeus e foda-se. Então, ele faz esse teste. Esse é todo o ponto. Ele fica com isso na cabeça, mas ele não tem 100% de certeza não, entende? Ele escuta, certo. Ele quer acreditar que ele é filho de Zeus, mas, tipo, pra ele parece ser muito balela. Querendo ou não. Ele não tá 100% confiante que ele é filho de Zeus, não, entendeu? Então ele tá lá ainda, começa o conflito, ele manda uma galera já pra começar a guerra ali na Pérsia, e ele ainda tá resolvendo as coisas ali na cidade-estado, né? Que ele acabou de ser rei e tal. E a mãe mata a nova esposa. A esposa novinha que tinha, ela já mata. Resolvendo as coisas, diga-se de passagem, assassinando todos os potenciais nobres macedônicos que eram contra o fato de ele ter tomado a coroa. Exatamente. Beleza? Ele saiu tirando todo mundo. Quem era possível opositor, ele ia. Exato, ele matava, e Alexandre matava não só a pessoa, como matava a pessoa e o pai. Porque, segundo ele, o pai tinha o direito, né? Tipo, a instituição jurídica de procurar a vingança pelo filho. Então, pra não ter esse problema, ele matava a pessoa e o pai. Beleza? Exatamente. Tem uma história de um general, pô. Se tu acha que esse cara não matou o próprio pai, tu é um maluco, Marco. Não, bebê. Se tu acha que precisou da Olímpia, esse cara matou parente, Marco, nessa brincadeira, tá ligado? Bicho, matou parente. Tu acha que o cara não matou o próprio pai? Tem um general lá que ele tentou ser subornado por Dário, da Pérsia. Logo no começo, ele ainda tá na Macedônia. E aí ele recebeu uma carta, porque era assim que eles resolviam, entendeu? Aí o cara fez, não, eu sou fiel ao rei da Macedônia. E ele manda a carta do Dário para o Filipe, para o Alexandre, dizendo assim, mandaram isso aqui, mas eu sou fiel a você e sou leal a você. Não vou traí-lo, só pra avisar o que aconteceu. Aí o Alexandre... Aquele famoso e-mail FYI, né? Aí o Alexandre olhou, aí fez, porra, aí fala com, acho que na cena, acho que ele fala com o Ptolomeu ou com o Efésio, alguma coisa assim. E aí ele faz assim, pô, bicho, mas... Pô, legal, né? Ele ficou leal. Aí ele só que agora ele vai usar isso contra mim, porque ele fez isso por mim. É como se eu me devesse alguma coisa pra ele. Ele, do jeito que ele me falou, ele fez, o que eu poderia ter ganho. Mas eu sou leal a você. E eu não posso estar devendo a ninguém, não. Mata ele. Mandou matar o cara como traidor com a carta que ele recebeu. Olha aqui a carta que o Dário mandou pra ele. Ele é um traidor, mata. E mata o cara nisso porque ele não pode ter oposição alguma. E aí todos os professores falam exatamente isso. O Alexandre o Grande, ele não é só uma pessoa boa. Ele
é sem perdão, velho. É sem piedade. Ele saiu torando todo mundo que tinha chance de cogitar a legitimidade dele. Ele saiu... Fez a Exatamente. limpeza antes de ir pra guerra. Tipo assim, antes de ele começar a bater no Império Persa, ele subiu um pouquinho mais na Grécia e bateu nas cidades todas ao redor para ninguém insurgir contra ele. Gregos, beleza? Gregos. É. Depois inclusive ele foi pra Pérsia. É Exatamente. isso. Então, acho que chegamos nas campanhas de Alexandre o Grande, certo? Certo. Vamos começar na guerra contra o Império Persa, que, voltando a falar, era o Império de verdade. Beleza? Tá, vamos lá, calma. Tu vai falar sobre a primeira batalha ou ele ainda tá chegando lá? Eu vou falar sobre a Batalha de Grânico e a conquista da Ásia Menor. Foi mais ou menos em 334 a.C. Tá, antes de Grânico, eu preciso contar uma parte. Ele chega lá, ainda naquela noia de, eu sou filho de Zeus ou não, velho? Uhum. E existem relatos dessas conversas que ele tinha com Efésio. Diz, bicho, tu faz assim, será? Uhum. E aí ele chega em Grânico, o exército macedônio tinha sofrido uma perda, então ele tava cansado antes. Então ele chega lá, quando desembarca, que ele atravessa o estreito pra chegar em Grânico, na direção de Grânico, o expectável é que ele pare e vá fazer a revista da tropa. E vá se apresentar e pra instigar a galera. E na hora que ele atravessa, ele diz, não, me deu vão indo, eu quero um cavalo, e eu e o Efésio, acho que o Ptolomeu, a gente vai ali e já volta. Aí o cara disse, não, pô, tu acabou de chegar, tu tem que falar com a tua tropa, pô. Tu é o novo rei, pô, tu tem que falar com a tropa. A galera tá se matando por... Não vou não. E ele se recusa, tá certo? Uhum. Ele pega o cavalo e sai, só os três. Essa viagem demora acho que uma semana, velho. Ele some, o rei... Chega todo mundo e ele passa uma semana zerado. Esse cara foi sozinho, entrou em território persa, que ele começou a entrar numa noia e dizer assim, calma, eu posso testar a minha divindade. Se eu sou filho de Zeus, eu sou praticamente invencível. Eu posso simplesmente ir até o final. Ele vai, pega o cavalo, entra em território persa, ninguém nem mexe com ele. Ele vai até Troia, que naquela época estava sobre o domínio persa. Isso basicamente é a experiência de um... Quando o brasileiro branco chega aqui, se você não abrir a boca, ninguém vai dizer que você não é português, beleza? Exato. Ele entrou no Império Persa e ele ficou assim, ué, ok. E aí ele entra e vai até Troia. Entra no templo de Atena. Acho que é de Atena, não sei. É um templo que é em homenagem a Aquiles, Uhum. que era o grande herói dele. Ele tinha Aquiles como um negócio assim... Tinha pôster no quarto e tal. Exato. Aí ele entra no templo sem nada, parece que tudo se abre pra ele. Essa é a sensação. Ele vai muito fácil a Troia, Uhum. entra no templo de Aquiles, ora, e aí ele faz, bicho, eu acho que eu sou, tipo, eu senti alguma coisa. Aí não tem outra, pô. Tira o escudo de Aquiles do templo e passa a usar o escudo de Aquiles. Alexandre o Grande, durante sua campanha na Guerra Persa, ele usava o escudo que foi usado por Aquiles, pô. Tipo, de repente, vira um negócio meio Hércules, pô. O cara, efetivamente, ele conseguia pegar coisas que outros semideuses, entre aspas, teriam tido acesso. Atenção importante. Hércules, como o Marco citou agora, é o nome, ou era, né? O nome do filho bastardo de Alexandre o Grande, beleza? Só um pequeno detalhe, um spin-off. O filho bastardo de Alexandre o Grande se chama Heracles, né? Que é o nome grego. E ele era tipo assim. E quando ele pegou o escudo de Aquiles e ficou simplesmente com ele simplesmente saiu e tava de boa. Ele olhou e disse: bicho, isso é um sinal divino, pô. Isso aqui, talvez eu seja filho de Zeus. Talvez eu seja. E ele vai pra guerra com o negócio pra ir falar com a tropa e entrar na Batalha de Grânico. Perfeito. Pode ir. Perfeito. Eu imagino, o cara volta 2 semanas depois, sei lá, 1 semana depois, e volta com o escudo De Aquiles. que ele tirou do meio do Império Persa, tá ligado?
A galera deve ficar, meu irmão, velho, esse cara é diferenciado demais, pô. Total. Total. Excelente, Marco. E aí vamos pra Batalha de Grânico, né? Que ele entrou com um exército pequeno, que era esse exército que ele foi falar lá na entrada, né? Atravessou o Rio Grânico. E ele simplesmente, ao invés de esperar, ele só foi com tudo no ataque frontal. Sem, tipo assim, as pessoas pensavam, vai atravessar o rio, né? Então vai diminuir a velocidade da galera. Então os persas estavam esperando assim, a galera vai ficar um tempo atravessando ali, a gente vai atirar com arco e flecha e vai tá tudo bem. Os caras simplesmente atravessaram de uma assim, pá! E pronto. Essa foi a surpresa, tá ligado? E aí, essa batalha é a que abre a porta pra Ásia Menor, né? Que eu acho que é basicamente descendo ali. Ele, pensando aqui, o objetivo dele é chegar do outro lado, né? Mas ele vai chegar até a Índia. Então a Ásia Menor é meio que descendo, assim, essa parte toda das pradarias e o que a gente chamaria talvez hoje de Oriente Médio. Uma coisa assim. Turquia. Pensei em Turquia. Abriu a porta da Turquia, exato. Essas batalhas que ele tem mais do que uma, todas elas é retratado exatamente nisso, de que tipo, quando vai para o conselho de guerra, todo mundo, o plano é esse, tem que fazer isso, e o cara fez, não. Aí ele bate no peito, ele diz, não, é assim que a gente vai fazer, só ataca, pô, os caras estão se arrumando ainda, a gente vai pegar de surpresa. A galera, não, pô, não pode, vai ser assim. E ele bate no peito, e a galera sai ensandecida. Tem um general Parmênides. Meu irmão, esse cara tem uma dor de cabeça com o Alexandre, porque toda decisão do Alexandre, ele fica, meu irmão, véio, isso é contrário a tudo que faz sentido e aos meus anos de general. Sim. E aí vai lá e pum, deu certo. Uma coisa legal sobre Alexandre é que, ao contrário do que se acreditava na época, as estratégias do Alexandre mudavam de acordo com a situação e o exército que ele ia encontrar, ok? Porque, sei lá, as pessoas vinham muito... Eu vou cometer um anacronismo aqui, beleza? Imagina xadrez, né? A época romântica do xadrez era tipo... Você tentava a sua estratégia sempre do mesmo jeito, eu tentava a minha. E a gente ia ver nesse confronto de gigantes sempre do mesmo jeito quem era melhor. Porque afinal, eu tenho X peças no tabuleiro, tu tem a mesma quantidade, o tabuleiro é o mesmo toda vez. Se eu conseguir refutar todas as tuas ideias, eu sempre vou ganhar. As pessoas viam o campo de batalha assim. Sempre, se eu tentar desse jeito e eu ganhei, vai precisar de alguém precisar refutar essa ideia pra eu cogitar mudar. O Alexandre não. O Alexandre, tipo assim, não. É totalmente diferente se eu tô descendo uma montanha, se eu tô subindo uma montanha, se tem um rio no meio, se o exército do outro lado é experiente ou não. Se os caras estão usando elefantes de guerra, tá ligado? Ele vai chegar na Índia e vai ter pessoas usando elefantes, pô. É totalmente verdade. diferente. A ordem que se coloca as coisas e o jeito que se faz os flancos vai mudar, sempre. E era isso que as pessoas não entendiam na época. As pessoas falavam assim, isso não faz sentido nenhum, isso nunca funcionou. Nunca funcionou porque talvez a situação não fosse adequada pra essa estratégia, mas agora é. Sabe? O Alexandre tinha essa clareza de... vai dar certo dessa vez. Não significa que vai dar certo sempre. Mas dessa vez, essa estratégia é melhor. Ponto. Tá ligado? Ele tinha uma clareza muito boa sobre... né? Deixa eu ver aqui. Batalha disso e avanço até a Fenícia. Pra detalhes sobre os fenícios, procurar episódios sobre os fenícios. Fenícios aleatórios. A gente fez Fenícia aleatória. Isso aí, parabéns pra gente, viu? Parabéns. Porra! Tenho orgulho do Fenícia aleatório. Antes de Alexandre o Grande, teve Fenícia aleatória. Quem Tá diria vendo? que essa seria a ordem das coisas? E você dando engajamento pra Virgínia. Tá vendo? Exato. Prioridade, pô. Prioridade. O que é que você vai compartilhar? É isso aqui. Entendeu? Não é a Virgínia fantasiada dizendo que é Mangue Beat. Você tem que compartilhar o episódio do Nu. Eu perdi o Marco agora. Eu não faço ideia do que ele tá falando. Tava chato com esse vídeo. Não tenho a menor ideia. Eu sei quem é essa pessoa, a Virgínia, por causa do Marco e da G. Mas eu não faço ideia do que ele tá falando. Então, vou só prosseguir o episódio. Quero saber não. Só dá raiva, só dá raiva. Ó, nessa altura vamos ter a batalha de Isso. Que se não me falha a memória, tu pode fazer um fact check aí rapidinho. Eu acho que é na batalha de Isso que o Alexandre o Grande manda construir uma ponte do zero pra atacar Isso. É essa? Não sei. Deixa eu ver. Tipo assim, pesquisar.
Alexander the Great, Build and Bridge, alguma coisa assim. Tiro. De tiro, ok. É mais tarde, eu acho. Tá, na Batalha de Isso foi o primeiro confronto que ele teve com o rei persa Dario III, beleza? Que é o tataraneto ou tataraneto do Xerxes, beleza? Na verdade, não, sabia? Não? O Dario, sim. O Dario 1 e o Dario 2. O Dario 3, que é com quem ele tem o pau, não é. O Dario 3, ele não era da família real. Ele só se valida como rei porque ele casa com a realeza. Tá dentro, vai. Tá dentro. Não, ele é descendente porque é descendente, pelo amor de Deus, também. A gente tá falando de quanto? 2000 anos antes de Cristo. Todo mundo é filho da mesma pessoa, gente. Exato. Ok, fair enough. Boa. Também tem isso. Mas isso é importante no futuro, também explicar que ele conseguiu a validação de ser rei por causa que ele casou dentro da realeza. Eu não sabia. Mas ele era um grande líder. Tipo, ele já era bem aceito. Quando Alexandre surge, ele já era aceito como um grande rei. Boa. Nessa batalha de Isso, a família do Dario fica nas mãos do Alexandre. Eu tenho quase certeza que ele matou todo mundo, porque isso é o que Alexandre faria, mas não tá no meu resumo. Eu sei. Tu sabe o que ele fez com os caras? Sei. Criou como filho, tá ligado? Tu quer falar da batalha antes? Tem uma estratégia aí que é doideira. É a da Falange, né? Bom, falando bem rapidamente sobre essa batalha disso, a parada é que o terreno, ele era estreito, né? Então, a Falange Macedônica, que é basicamente o destacamento do exército, conseguiu superar a batalha mesmo que os persas fossem muito maiores. É basicamente a mesma estratégia de 300, vamos lá. Tá lá, tudo lá no filme. O Zack Snyder já fez isso com pessoas com webs reluzentes. É a mesma coisa, só que troca a roupa dos 300 de Esparta pra roupas levemente sofisticadas dos macedônios. Só que os 300 morrem. Não nessa parte. Não nessa parte. Mas a teoria do cara é o seguinte. Ele vai e o exército persa é tipo quase o dobro. Ou triplo. Uhum. E no começo, o Dario não dá muita bola pra ele, entendeu? Uhum. Ele começa a agir, ele manda uma galera, mas ele, tipo... O cara vai morrer daqui a pouquinho. Só que o cara começa a ganhar. Tá ligado? Começa a ganhar. Aí quando vai pro pau, que é o Dario vai pra lá... De novo, é muito doido na série, porque você tem professores universitários contando a parada. Eles são pesquisadores. Eu nunca assisti a série, mas se eu tivesse que escolher um ator pra ser o Dario, eu escolhia o falso Al Pacino, que é basicamente o cara que faz o Quarta-feira no American Gods. Sei. É o falso Al Pacino. Ele seria o Dario na minha cabeça. Continua. O que acontece é, o exército persa é muito grande, só que o terreno é estreito, então bate frente com frente, certo? Uhum. A teoria é que, assim, a cavalaria do Alexandre e ele em cima de Bucéfalo era loucura, entendeu? Dario ficava no meio do exército dando ordem. Só que o Alexandre era maluco, pô. Ele ia pra linha de frente, pô. Alexandre ia... Por isso que eu tô falando assim, ele testava a própria divindade. Ele tinha uma ideia de que ele era invencível, pô. Então ele ia pra frente, do pau mesmo, assim, no fronte. Então o que ele fez? Ele ficou com a cavalaria dele, que era muito boa e muito rápida. Uhum. Ficava aqui só rodando. E aí ele comandava um negócio pra ver se a galera abria. Quando ele Detalhe importante, parênteses na tua explicação, desculpa. Filipe II, Filipe, que vem da palavra gosta de cavalos, beleza? Filo de filosofia, lipe, cavalo. O cara adorava cavalos, beleza? Alexandre o Grande vai ter os melhores cavalos da Grécia, com certeza. Não, os cavalos... Era muito rápido a cavalaria dos caras. Então o que acontece é, em determinado momento, Alexandre fica só levando aqui e no pau, certo? Enquanto o Dario tá comandando e tentando deixar isso tudo mais organizado possível, o Alexandre tá tentando entrar com tudo. Uhum. Em determinado momento, o Alexandre vê uma abertura entre as falanges dele. E aí ele percebe que ele não vai derrotar o exército do cara. Uhum. Ele sabia que ele não conseguiria matar todo o exército. Como é que ele derrota? Uhum. Você mata o rei. Uhum. Então quando abriu, ele na frente puxa a cavalaria no meio como uma lança, no meio do exército persa e sai correndo, velho. Pelo meio do exército persa, assim.
como uma lança. Ele vê uma abertura. E aí, tipo, todos os historiadores dizem que existem inúmeras fontes sobre o momento em que os dois líderes chegam a trocar olhares. Dario olha para Alexandre e Alexandre olha para Dario. E eles chegam assim, ó. E Alexandre vindo com tudo, velho. E aí a galera começa, ó, bicho, tem que tirar o rei, pô. Porque o rei não pode morrer. Não por covardia, mas porque é o rei da Pérsia. Você não pode matar o rei da Pérsia. É a Pérsia ali, personificada em pessoa. Então ele pega o rei e tenta fugir. E o Dario fica meio assim. E o Dario corre, foge. Ele foge, E o Dario, assim. Dario fica sem saber o que tá acontecendo, porque ele não acredita que o cara foi até lá, entendeu? E aí tem uma história de uma lança, pô, vai beirando o Dario, assim, que o Alexandre que joga. E aí o Dario aquela corre. cena que é aquela cena que o Aquiles, no filme lá do Troia, joga uma lança lá da puta que pariu nos caras. Exato. Nessa pegada aí. E aí acerta um dos caras, tá ligado? Bicho, quando o Dario corre, o que acontece com o exército é: meu rei correu, eu corro também, irmão. Óbvio. Então o exército correu. Porque óbvio. Dario correu. Entendeu? Essa estratégia ela é usada 2 vezes, pô. Aí, tipo, o Alexandre fica abrindo, e quando abre, ele é o primeiro a correr no meio com o bucéfalo, e a cavalaria atrás, o cara indo em forma de lança. Dario corre 2 vezes dessa parada. E ele fica de frente a frente com o Dario. Aí numa dessas, Dario corre e ele... Ei, cadê a... Porque os persas, como eram muito poderosos, tinha esse costume da família real de levar a família pra batalha. Porque era como se fosse um espetáculo. Vamos ver o meu rei ou o meu exército destruindo essa civilização. Então a família ia. Nessa hora que ele correu, não deu tempo, né? Aí chega Alexandre na barraca, na tenda real, e pega a filha e a esposa dele como refém. E tratam ela super bem. Ok. Inclusive, ele começa a conversar com ela, diz assim, ó... Acho que você vai chegar nessa parte aí, que ele diz assim... Eu tô vendo aqui, o cara, galera, vamos aproveitar pra entrar e ir atrás do Dario. O Dario já tinha se perdido, ele... Não, a gente vai pro Egito agora. E aí ele começa a conversar com a esposa do Dario pra ver como era o Egito. E aí ela dá certas informações, porque ela entra no modo meio sobrevivência. Então ela meio que cede ali essa parada, certo? Em determinado momento, já no Egito, ela tem um caso com Alexandre, e Alexandre engravida a mulher do Dario. E o Dario enlouquecido, sabendo de tudo por meio de mensageiro. Enlouquecido com a raiva do cão, assim, ó. Eu fui humilhado. E aí, esse é onde o Dario começa a se ter muito problema. Por quê? Feito eu falei, ele não era de família nobre. Era o casamento dele que deu essa validade. Tudo bem, quando isso aconteceu, ele já era respeitado. Então demorou um tempo pra que a autoridade dele começasse a ser minada. Mas ao momento que a mulher dele tava de refém a filha durante anos, cada vez mais a corte via ele como um rei fraco. Alguém que não deveria estar lá. Detalhe importante, né? Alexandre era um moleque de essa altura, 23, 24 anos? No máximo. Novinho. Meu amigo! Nesse momento eu parei de pensar assim, eu não preciso mais me provar pra nada. Tipo assim, eu não vou conquistar metade do mundo com os 30 anos de idade. E se o podcast estourar, Paulo? Mas pra que ter pressa? Esse é o ponto. Pra que ter pressa? É verdade. Entendeu? Eu posso fazer qualquer coisa no meu tempo, porque eu não tenho como superar o recorde dessa criança prodígio que foi Alexandre o Grande. Entendeu? Se você acha que seu primo que passou em medicina é o exemplo a ser seguido, quem passou no concurso público, que é assistente técnico na 13ª vara do TJPE? Olha aí. Exatamente. Não tão impressionante assim, né? Imagina ser primo do Alexandre. Porra, ser primo do Alexandre deve ser uma merda. Foda. Se ele não mandou matar, obviamente, né? Tem esse detalhe também. Tem uma boa possibilidade também. É, tipo assim, pô, o cara é primo do Alexandre. Vai que o cara é mais legal, conta mais piada, Alexandre, ó. Tu vai falar... Tu é primo do Alexandre. Tu é primo do Alexandre, Marco. E aí,
Aí o Alexandre fala assim, pô, open mic aqui na Macedônia. Vou fazer uma piada. E aí, tipo assim, a galera dá uma risadinha, sabe? Só porque o cara é futuro rei, tá ligado? Aí tu é primo do Alexandre, aí tu lança lá, tipo assim, real people, real faces. Aí todo mundo, e a galera se acaba de rir. Tu pode ter certeza que tu tá morto. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Tá morto. Tá maluco. Mais engraçado que eu, irmão? Negativo. Sou Não filho vai- de Zeus. Sou filho de Zeus. Vou falar sobre o Egito, ok? Que ele foi pro Egito, ele foi recebido como libertador, né? Porque ele basicamente bateu nas principais cidades do Império Persa. E o Império Persa era quem estava controlando várias cidades, digamos assim, que não eram originalmente persas, por exemplo, controlando o Egito. E aí então a galera, quando Alexandre chegou lá, meio que ele chegou assim, você veio libertar a gente dos persas. E aí todo mundo, uau, não sei o que, sabe? Foi basicamente essa a recepção que ele teve no Egito. Isso ele fez por causa que a esposa do Dario deu essa dica. Essa parte eu não sabia. A esposa do Dario que olha pra ele e faz: lá tu acha que não vai ter nem tanto problema, porque eles gostam do meu marido tanto quanto você gosta. Alguma coisa assim, tipo, bárbaros como eles vão gostar da mesma coisa que bárbaros como... Alguma coisa assim. Exato. E aí, bom, ele chega no Egito. O Egito, vamos lá, esqueça uma parada do Egito antigo, o Egito, tipo assim, glamouroso. O Egito era um entreposto comercial nessa época que era dominado pelos persas, beleza? Não tipo assim, eram os egípcios, né? Mas já era um Egito com bem menos força do que tinha antigamente, ok? E aí ele chegou lá, né? Foi visitar o templo de Amon, né? E aí a galera recebeu ele como libertador, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Chegou no templo de Amon. Você é filho de Amon. E o cara, tipo assim, é óbvio que eu sou, pô. Exato, pô. E por causa disso, agora eu sou o faraó do Egito. Toca a música tema de Alexandre o Grande. Do nada, pô. Do nada. Nossa, se eu tivesse lá naquela época, tipo assim... Meu irmão, eu tava contigo, a gente saiu da Macedônia. Macedônia, que era tipo assim, o Osasco de Osasco, tá ligado? Exato. Eu tava lá com você, eu cresci com você, irmão. Você é o faraó do Egito, o que você tá falando? Bicho, e sabe por que pra ele fez sentido? Porque a visão que os gregos tinham sobre religião eram os deuses e tal. Certo. Só que eles não tinham essa história de evangelizar, por exemplo. Você não precisava seguir a religião dos caras. Ele Não. acreditava que Zeus poderia estar em qualquer lugar do mundo e não necessariamente as pessoas não sabem que era Zeus. Ele pode ter outro nome em outros lugares. Claro. Então, desde antes, quando ele estudava ainda, quando se fala sobre o deus egípcio Amon, ele é o equivalente a Zeus. Quando se fala de Zeus e Júpiter no romano e grego, feito hoje a gente fala, pra ele, Amon era exatamente isso. Ele era simplesmente o equivalente de Zeus. Quando o cara disse pra ele, você é filho de Amon, ele fez, é o que manhã disse pra mim também. Foi o que manhã disse. Entendeu? Faz todo sentido agora. Exato. Ele armado com como é o nome? O escudo de do Aquiles. Aquiles. Os caras botaram o chapeuzinho de faraó e tudo. A galera se abaixando assim. Bicho, o cara começou a juntar as skins lendárias, pô. O cara saiu viajando, Exato. botando as skins lendárias assim no braço, pô. Exatamente, aquele personagem level 99, tá ligado? Exato, pô. Tem de tudo. E aí, agora, ele vai pra Galgamela, que é onde ele vai encontrar Dário mais uma vez, né? Não. Antes disso. Essa parte é boa. Essa parte é irada também. Manda. Nessa vibe, ele tá se sentindo faraó. Tá certo? O cara... Bicho, ele já tá muito certo da divindade dele, pô. Tipo, ele se pôs a teste, ele se colocou na linha de frente na guerra contra o maior exército do mundo, pô. E simplesmente ele não morria, pô. E ele só conquistava mais coisa e mais coisa. Ele, nessa hora, ele já tá muito nessa vibe, tipo assim... Bicho, eu acho que eu sou meio Deus, pô. Eu acho que eu sou meio Deus mesmo. E aí, Ai. só uma pequena pausa aqui.
ele também tinha a parada de tentar concretizar o sonho do pai, certo? A gente não falou sobre isso, mas tipo assim, por que Alexandre foi tipo assim, batalha atrás batalha, e por que ele foi indo cada vez mais a leste? A parada do sonho do Filipe era que o Império Macedônico fosse de um mar até o outro. O objetivo dele era sair lá do outro lado, provavelmente do Oceano Índico, talvez até chegando ali no Pacífico, se é que eles tivessem alguma pretensão disso, sabe? Essa era a ideia dos caras. Eu preciso chegar do outro lado, ver o outro oceano, sabe? E é por isso que ele foi, tipo assim, tentando, sabe, chegar até lá. Enfim, continua, Marco. Desculpa, eu só pensei Não, nisso. claro. Não, e aí quando a gente falou até que ele é filho de Amon. Mas isso foi o cara que o cara do faraó lá do templo falou, assim, mas assim... Quando você é faraó, você é Deus na Terra. Uhum. Esse é um negócio. O cargo, ele é divino. Você ganhou Sim. o cargo de Deus. Ele não tinha essa certeza que ele era filho de Amon, entendeu? Uhum. Ele simplesmente começou, tipo, a galera disse, você é descendente de Amon, Amon-Ra e tal, porque você é o faraó. E ele, bicho, acho que eu sou, né? Eu acho que eu sou indo naquela viagem dele. O exército assim no Egito, galera, então, bora pro pau? Vamos pra Pérsia? Aí ele disse, não. A gente vai esperar aqui. E aí já tem o exército macedônio, já tá ficando meio puto com ele, porque ele tá ficando meio nativo demais. Ele nunca foi um cara que ele foi 100% macedônio. Ele acreditava que à medida que ele conquista e faz parte da Macedônia de novo agora aquela cidade, aquela cultura também faz parte do Império Macedônico. É verdade. Ele aprende muito com aquilo e ele diz assim, bicho, eu não posso... Fica o ensinamento pra todo imperialista aí, atual, que não percebe isso. Você pega um território e diz que é seu, aquilo é seu, agora aquilo também é você. Uhum. É só isso. Aquilo também faz parte do quem você é. Porque você conseguiu isso. Não foi você que conquistou? Você tem que se responsabilizar. Eu tô até vendo onde isso vai chegar. Que é o costume persa lá do... Da Dá o quê? Da mãozinha. É isso? Você conhece, não? Não. Tá ligado no costume persa de beijar as mãos dos imperadores? Não sabia, não. Lance... Tá, vai. Adicionando ao que tu tá falando. É verdade, Alexandre incorporava tudo isso, né? E aí tem um costume persa, que é especialmente importante pro final da história. Vai chegar lá, pro final da história, mas tem um costume persa que o Alexandre adotou, mais ou menos por essa época, que era o da galera beijar as mãos dele, ou dos pés, assim, sabe? Tipo, mãos ou pés. Isso é uma parada que acontecia no Império Persa e, tipo assim, beijar as mãos era uma parada que você fazia com o imperador ou com pessoas com muito poder. Mas não era, tipo assim, um big deal, assim, tipo, não era um negócio assim, ai, nossa, eu tô beijando as mãos do imperador, uau, que submissão, eu tô me submetendo, sabe? Sim. Mas pros gregos, esse costume existia, mas só pros deuses. Entendeu? Não sabia disso. A representação de você beijar as mãos de alguém, você tá beijando a mão de um deus, sabe? Entendi. E aí isso começa a deixar a galera assim, caralho, que porra é essa? O Alexandre tá realmente acreditando que ele é o Lisan Al-Gaib? Quer dizer, que ele é o Alexandre... Bicho, eu começo a acreditar que talvez ele fosse um pouco, bicho. Porque, pra ver, ele chega lá e vira farol muito fácil e tal, não sei o que, a galera segura aqui e fica treinando. Aí os caras não gostaram muito, eles estavam muito nativo, ele já tava saindo muito com a mulher do Dario, já tava usando roupas de faraó. Então a galera não gostou muito. E aí ele fez, não, porque a gente vai fazer uma viagem agora. Aí os caras, não, beleza, peraí, não, eu vou pro templo de Siwa. Uhum. Aí o cara disse, não, pô, tipo, os peças tá pra lá. O templo de Siwa é pra lá, pô. Aí ele disse, não, a gente vai no templo de Siwa. O templo de Siwa é o oráculo. Tem um oráculo de um templo pra Amon, tá certo? Uhum. Sim. E ele disse, vai ser de cavalo. Aí ele vai, ele Ptolomeu, Efésio, uma galerinha assim só pra ajudar. Uhum. E eles vão. E um negócio que era maluco essa viagem é muito perigosa, galera. É uma viagem de não retorno. É uma viagem de não retorno. Pô, um bom nome. Galera simplesmente morria ali, entendeu? Porque você tinha que atravessar o deserto do Saara. Você entrava o oráculo, ele fica no oásis, no meio do deserto. O objetivo é exatamente isolado tanto que ninguém vai pra lá. Você não é um lugar pra galera ir visitar. Isso aí é o sonho da repartição pública, né? Exato, exatamente. E aí,
Tipo, quando a galera falou, todo mundo disse, bicho, não sei quem tentou e faleceu. O Farol tal tentou e faleceu. Não sei quem tentou e morreu. Tem uma hora no Dario que o Dario tá falando assim, aí o cara faz, bicho, ele não vai sobreviver isso à viagem não, pô. Tipo, não tem como, tá ligado? Aí o Dario fez, então eu vou jogar na sorte. É isso que você tá me dizendo, que eu vou depender da sorte? O cara, não, mas não é da sorte, mas... Tipo, ninguém sobrevive àquela viagem, entendeu? Bicho, ele chegou no oráculo. Chegou no oráculo. O oráculo disse pra ele, você é filho de Amon, sim. E aí é o oráculo que confirma. Uhum. Ele faz a viagem de volta atravessando o deserto do Saara. E aí quando ele chega no Egito, aí ele já tem certeza absoluta. De novo. E aí durante toda a série os professores falam isso. Claramente, e era muito aberto, que ele se colocava em situações extremamente perigosas para testar a própria divindade. Ele dizia, se eu sou filho de Zeus, ele não vai me deixar morrer no caminho. Ele vai me ajudar a chegar lá. Ele desafia tudo. E ele simplesmente consegue coisas impossíveis, pô. Então quando ele volta, ele é faraó, com um escudo de Aquiles aqui, aí ele já chega e diz, pronto, agora a gente vai atrás dos persas. Ele volta invencível, pô. O bicho, ninguém faz o que ele fez não, Paulo. Isso aí é a irresponsabilidade que só os 24 anos de idade podem te dar, Marco. Isso aí, Paulo, foi em 3 anos, Paulo. Ele saiu da Macedônia em 3 anos. Ele era o filho do Amon-Ra, Zeus, faraó, com o escudo do Aquiles em cima do Bucéfalos, carregando um exército atrás, pô. Tá doido? Imagina ele em pensamento, só pensando assim, sobre aquele general. E falar assim, quem é o bastardo agora, ô filho da puta? Exato. Bicho. Eu sou filha de Amon, meu irmão. Tá ligado? Ele chegou e fundou Alexandria brincando, pô. Nessa Não hora uma, que ele né? volta, Várias. ele simplesmente funda Alexandria, que vai ser uma das maiores cidades do mundo naquela época. Você tem a maior biblioteca do mundo. Inclusive, muito do documentário e /série eles abordam as escavações que estão acontecendo hoje em Alexandria. Uhum. Bicho, assim, então ainda estão descobrindo muita coisa, mas é assustador. O tamanho do que ele criou ali é assustador, velho. É assustador. Em 6 anos, pô. Em 6 anos. Isso é nada. Isso é nada. Eu tô em Portugal faz 8. O máximo que eu conquistei foi 100 metros quadrados da casa. Foi o... Quantos por cento da casa já é tua? Eu tenho que pagar 37 anos. Paguei um. É isso. É isso. Entendeu? É, Marco. Às vezes tá faltando um cavalo bucéfalo pra ti. Pô, tô com 1,8% dessa casa é minha. Foi isso que eu conquistei em 8 anos. Agora sim, Marco. Muito bom. Eu tenho certeza que se Alexandre o Grande tivesse naquele vídeo do padre versus o filho do capeta, o Alexandre ia falar assim, se você é mesmo filho do capeta, quebra o meu dedo com o poder da sua mente. Tá ligado? Que porra de vídeo é esse do padre? Tu não lembra desse vídeo do Hermes e Renato? O padre contra quem? O filho do capeta. Nunca vi. Não pesquisem, é muito, muito trash. Mas é muito bom. É só pra determinar a autoconfiança que Alexandre tinha nele próprio. Dito isto, Marco, voltou sabendo que ele era não só um deus, mas como o símbolo legítimo daquela galera, né? Porque agora você tira o aspecto de estamos sendo dominados pra agora estamos sendo governados pelo faraó legítimo, digamos assim. Ele conseguiu a aceitação popular sobre isso. Entendeu? Tá. Já tá validado. Ele tá validado, exatamente. E aí ele vai avançando pelas regiões montanhosas que seriam já entrando ali Bactria, Sogdiana e já começando a Índia, né? Essas regiões são... Elas são regiões históricas, mas elas corresponderiam hoje em dia a parte da Turquia, o Uzbequistão, sabe? Começa... Até a parte da Índia que ele chegou, na verdade, é mais Paquistão do que Índia, na verdade. Mas é por aí, entendeu? Uhum. Nessa parte daí, ele já tinha conquistado a Babilônia. Já. É, verdade.
Que é quando o Dario morre. Dario morre nessa Quando batalha perto da... Que é Galgamela, que é onde tu tava indo, que é Galgamela, onde ele encontra Dario. Ganha exatamente. no pau de novo, faz a mesma negócio da lança lá pra pegar ele. Dario foge e é morto por um dos seus assessores. Porque aí, de novo, ele já tava muito frágil politicamente. Exatamente. Tanto que o Alexandre fica muito chateado quando encontra o Dario. Porque o Alexandre contra o corpo do Dario, ele fica chateadíssimo. Ele diz, não é assim que um grande guerreiro, um rei deveria morrer. E ele faz o enterro dele do jeito, com as honrarias de rei. Porque ele respeitava o seu adversário. Exatamente. E o fato do Dario ter morrido transforma Alexandre no sucessor legítimo da Pérsia. Olha que doido. Rei da Pérsia, pô. Agora ele é rei da Pérsia. Cara que, na verdade, não é rei da Pérsia, ele é rei da Macedônia. Só que o Império Macedônico pegava tudo aquilo. É Faraó, filho de Amon-Ra, detentor do escudo de Aquiles. Exatamente. Mas o lance... eu não sei se eles viam dessa forma essa parte. Porque tava vendo, por exemplo, o título dele é de Faraó do Egito. Sim. Lá no Egito. Ele tem o título de Faraó do Egito, sabe? Beleza, tá dentro do Império Macedônico. Mas aí... entendeu? Entendi. Ele foi acumulando cargo. Ele foi acumulando carga, exato. Entendi. Tá bom. Tá. Beleza. Ele se casa com a Roxana. Beleza? Roxane? Roxane, como diria o Sting. E uma coisa interessante sobre a Roxane é que eu nunca diria que o nome Roxane vem dessa região. Eu nunca diria. Mas também não sei, acho que não devia se falar Roxana na época. Deve ser Roxana. Pode ser. Mas, tipo assim... pode ser. É isso. E aí, ele basicamente se casou com ela e a união da família dele com as elites orientais deu mais legitimidade pra ele na região, certo? Certo. Vamos lá. Avanço até o rio Hidaspes. Não sei como é que se fala isso. Na Índia já. Tem uma coisa interessante sobre essa batalha que ele enfrentou o rei Poros. É que o cara usava elefantes de guerra. Coisa que Alexandre nunca tinha visto na vida. Beleza? Deve ser muito doido tu olhar um elefante pela primeira vez, né? Nossa, se tu nunca viu um elefante, tu tem 26 anos, tá ligado? Caralho! Caralho, mano. Eu nunca sequer vi esse monstro, tá ligado? E não tem nenhum outro bicho semelhante, pô. Não tem. Não tem nenhum outro bicho semelhante que tu diga assim, isso é uma anta gigante. Não é, pô. É outra coisa. Exato. E aparentemente, se você for ver... Tá aí, fica a dica pra todo mundo. Se vocês quiserem procurar ilustrações medievais inusitadas, aparentemente os Alexandres, os elefantes, são grandes inimigos dos dragões. Mas isso vai ficar pro episódio futuro. Fiquei curioso. Gostei do bait. Do bait. Vai ter essa resposta depois. A gente vai fazer um episódio sobre arte medieval, quem sabe. Ou alguma coisa assim. Exato. Perfeito. Ok. O lance sobre a relação do rei Poros, que é esse rei do oeste da Índia, com Alexandre, é que o Alexandre ficou tão impressionado com a sagacidade do cara, que ele conquistou a região e deixou o rei Poros como vassalo. Ou seja, nada mudou. Tu podia ter preservado muita gente, amigo. Pois é. Tipo assim, ele chegou assim, achei inteligente. Você vai ser o rei vassalo, eu sou o seu rei, continua tudo como tá, eu vou ter que cuidar de outras coisas. E ele tinha uma parada, né? Que ele continuava conquistando as paradas, né? Ele não queria parar. Ele nunca perdeu, certo? Certo. Ele nunca perdeu. É verdade, então, né? Quase 10 anos de campanha, nunca perdeu. Nunca, Marco. Doideira, nunca. Né? E não é porque tinha um baita exército, não. Porque não tinha, pô. Marco, 10 anos de campanha é tipo a duração dos Beatles. Sendo assim, bem generoso, tá ligado? Porque os Beatles, se você parar pra pensar, é basicamente entre 64 e 69. Max. Nunca pensei assim, mas é verdade. Entendeu? E aí, chegamos já nos momentos finais da história. Que é quando o Alexandre fala assim, vamos continuar. E o exército fala,
Não. Não vou. Tá bom, pô. Tá bom, pô. Vou dar um pequeno contexto. Quando essa história toda começou? Lá com o Felipe. E o Felipe criou a Liga de Corinto. Ele falou assim: vamos atrás das riquezas, achar minas de ouro e fazer uma porrada de coisa pela riqueza futura, né? Ele prometeu riqueza futura, certo? Certo. Ele conseguiu essa riqueza, né? E aí, como eu falei, o exército é profissional. Eles recebem salários, certo? Eles não são fazendeiros. A galera tá há 10 anos sem voltar pra casa nessa altura. Alexandre, quase 30 anos batendo na cara. A galera não voltou pra Macedônia desde que ele saiu da primeira vez. Já parou pra pensar nisso? Desde que ele saiu, ele não voltou. Até a confusão na capital que deve estar com medo no meio, né? Que tipo, o rei tá fora faz 10 anos. Não, mas ele deixou um amigo dele de confiança e a Macedônia em si tava ok. Eles eram prósperos, sabe? Uhum. Esse é o lance. Tipo assim, a prosperidade era uma coisa boa pra eles, muito embora existiu muito endividamento também. Porque eles realmente conseguiram achar várias minas de ouro durante o processo e né, ou mais ouro, mais ouro, mais ouro. Mas a boa parte das reservas de grana deles vinha ainda das minas na Macedônia. Sabe? Então, tipo assim, todo lugar que o Alexandre ia, ele levava historiadores, ele levava o que podia dizer como geólogos, se é que existiam geólogos naquela época, sabe? Pra tentar, tipo, primeiro, contar as histórias dele como propaganda política, né? E segundo, pra achar ouro. Porque ele precisava financiar tudo isso que tava acontecendo. A galera tava, ok, realmente, recebo salário, tô aumentando aqui de carga, tô ganhando mais, ou não. Mas eu tô cansado. Eu preciso usufruir dessa grana. Eu não posso trabalhar pro Alexandre até morrer. E aí fica a lição pra todos nós. Eu não posso trabalhar pro Alexandre até morrer. Isso aqui não vai acabar nunca. Ele nunca vai se cansar de conquistar coisa. Eu vou trabalhar pra sempre, sabe? Então foi o momento que o exército falou assim... O exército falou assim: olha, não vamos avançar. Tá tudo bem. É isso aí. Já deu, Alexandre. E aí o Alexandre tentou convencer a galera, mas não funcionou. Então a galera... Ele aceitou em recuar. Na série, ele para na hora quando o Dario morre. Mas é muito claro que diversas e diversas vezes já existe uma certa... um certo descontentamento do exército de estar parando, de estar tendo que ficar meses no Egito porque ele tá fazendo uma viagem pra testar a própria divindade. Tipo, várias coisas que o cara diz assim, bicho, já deu, a gente já conquistou uma boa parte. O Dario tem várias horas que ele diz assim, ele sugere pro cara dizer, ó, fica com o que tu conquistou e me deixa em paz. Eu ainda te pago. Tipo, o Dario que no começo o Dario nem ligava, mudava o bador da galera. Tipo, ele fez proposta pra dizer, ó, fica com essa parte aí, eu ainda te pago tanto e tu não vem. Uhum. E aí a galera, bicho, tu tem que aceitar, tá ligado? Pô, a gente conquistou. O cara disse, não. Eu tenho que ir mais longe. Então, desde o começo já tem essa sensação que vem construindo lá atrás de descontentamento. Exato. Exatamente. E aí, cara... o que eu posso apontar sobre isso, sobre esses momentos finais, é, por exemplo, uma situação em que Alexandre acidentalmente mata um amigo. Não sei se você sabe essa história. Não. Ele matou um cara chamado Clito, o Negro, que eu pesquisei e minha pesquisa não muito aprofundada me revelou que Clito era chamado de Clito o Negro pra diferenciar de um outro cara chamado Clito, o Branco. Tá. Então, aparentemente, eles não eram muito bons em apelido. Essa história, ela é interessante, porque esse cara salvou Alexandre numa das primeiras batalhas. Naquela lá em... Ai, cadê? Na Batalha de Grânico. Fala, primeira. Uhum. Tipo assim, o cara ia atacar ele, ia matar o Alexandre. E ele pegou e cortou o braço do cara. Sabe? Tipo assim, ele interceptou, assim, cortando o braço do cara. Acho que na série até passa isso. Verdade. E aí, o Clito foi promovido a comandante de cavalaria.
E eles eram amigos e tal, não sei o quê. E aí teve uma coisa que o Alexandre fez, que foi tipo... Acho que ele mandou o Clito, como comandante, pegar 12 mil pessoas que eram do antigo Império Persa. Ou seja, eram 12 mil homens que meio que não estavam muito afim de lutar, tá ligado? Eles acabaram de perder a guerra, sabe? Sim. E, tipo, eu não tô muito afim de trabalhar pro Alexandre agora só porque ele é o imperador da Pérsia, sabe? Mas sim, eles vão fazer isso. E aí o Clito fica assim, porra, eu sou amigo do Alexandre, caraca, por que que tu me deu 12 mil caras de segunda categoria, sabe? E aí aí que entra aquela parada do... Lembra do lance de beijar a mão e os pés? Uhum. O Clito começa a falar um monte de coisa pra ele, falando assim que ele adotou os costumes persas, ele não respeita o trabalho que o Filipe II fez, e ele afastou os veteranos macedônicos, né, que era tipo assim, a parte da elite, não sei o que, não sei o que. E aí eu sei que os registros são, eles discutiram, alguém tirou o Clito do lugar onde estavam, era um bar, uma coisa assim, onde tinha uma parte reservada, né, tiraram o cara do ambiente. Aí dizem que o Clito voltou e ainda gritou mais pra ele. E aí o Alexandre pegou uma lança que tava, tipo assim, encostada na parede e lançou. Tipo assim, jogou assim. Tá. E aí perfurou o cara ao meio. E o cara morreu. Tome. E aí foi o momento que o Alexandre ficou em luto também, porque ele acidentalmente, bêbado, matou o próprio amigo. O Clito lá rindo, ele... Clito! Riris de quê? Ai, eu tô segurando os últimos 2 minutos pra não fazer uma piada com o nome Clito. Eu tava vendo chegar. Excelente. Alexandre tenta se suicidar e não consegue. Detalhe importante. Ele é invencível, Paulo. Ele é filho de Zeus Amon, pai. Paulo. É. E aí, bom, estamos encaminhando pros momentos finais de Alexandre, né? Voltando pra casa, cabecinha abaixo, certo? Certo. E aí, todo dia, imagina, todo dia bebendo pra caramba, né? Sou filho de Zeus, eu consigo virar 30 copos de uma vez. Coisa assim. E aí... Morreu de quê? Então, segundo os registros, como por exemplo o do Plutarco, que eu falei mais cedo, que não é uma fonte direta, ele morreu de febre. Beleza? Mas febre, como nós sabemos, não é uma doença. É um sintoma. É um sintoma. Beleza? E aí, o registro é mais ou menos assim. Ele tinha febre e acho que dores abdominais, alguma coisa assim. Cirrose, né? Ele teve paralisia a partir a começar dos pés, eu acho, e foi subindo a paralisia e ele morreu. É, sim, bebida. Mexeu no pé, claramente ele teve afeto. Sabe quando você bebe muito e o pé incha? Deve ter sido alguma coisa linfática. Começou Mas a travar assim, tudo. foi muito rápido. Então talvez não fosse cirrose, porque foi muito, muito rápido. Mas tem um detalhe importante. E aí fica a observação. Mesmo após vários dias, o corpo de Alexandre o Grande não apodreceu. Ele continuou intacto. E Marco, existe uma teoria de que ele foi enterrado vivo. Eu tô ligado que ninguém sabe onde tá a tumba dele. Ninguém sabe onde tá o túmulo dele. É, exato. Tem essa história da tumba também. Mas o Alexandre, ele talvez tivesse a síndrome de Guillain-Barré, que pelos sintomas, tipo assim, da paralisia, como eu te descrevi, e da febre, é possível que ele tivesse essa parada e foi enterrado vivo, basicamente. Tá lá, vivo até hoje. Se Debaixo da terra. Ele é filho de Amon, pô. Ele não morre não, pô. Ele tá debaixo da terra ainda. Bicho. Por isso que ninguém encontrou ele ainda, né? Eu quero conquistar a China. Ele vai ficar loucaço quando descobrir o que aconteceu. Por que ninguém sabe onde o corpo de Alexandre tá? Tu sabe dessa história? Eu sei que ninguém sabe. Sabe quem roubou? Não. Se não me falha a memória, quem roubou o corpo do Alexandre foi o Ptolomeu. Se não me falha a memória. Mas tem uma história por que disso. Que, segundo o costume macedônico,
quem enterra o rei é o sucessor. Entendeu? Ah, entendi. O Ptolomeu E aí- sucedeu ele. Exato. Iam enterrar Alexandre. Ptolomeu roubou o corpo dele e enterrou. Entendi. E aí é por isso que no Egito, Ptolomeu sucedeu o Alexandre como faraó do Egito. E é aí, Marco, que nós vamos chegar no motivo de por que o Egito inteiro, né? Pessoas negras, corpo núbio, né? Pessoas altas, negras. Corpo Por que é núbio. núbio? Gostou? Que Por que... formal. Gostou? Por Muito que bom. que Cleópatra não seguia esse estereótipo? Porque Cleópatra, na verdade, era grega. Cleópatra é descendente de Ptolomeu, que entrou no poder por causa disso. Ou seja, por causa de Alexandre o Grande, Cleópatra, que não era uma pessoa negra, ocupou o cargo de faraó. A última faraó do Egito e da dinastia ptolomaica. Muito legal. Muito legal. Adorei a história. Adorei. Excelente. Adorei. Marco, acho que do meu lado é tudo. Eu acho, assim. Não, tranquilo, tranquilo. Já estamos no final do episódio mesmo, a gente pode passar para os nossos quadros rapidamente. Uhum. Informação aleatória. Informação aleatória. Marco, muito rapidamente, vou trazer uma informação aleatória aqui, que era uma coisa que surgiu com Alexandre o Grande, mas obviamente a padronização em si não veio dele necessariamente, mas é o fato dos homens não usarem barba no exército. Isso é uma coisa que surgiu com Alexandre o Grande. Ele tirava a barba. Existia a lenda de que era por conta de, na batalha, as pessoas não conseguirem puxar a sua barba no confronto corpo a corpo. Isso é verdade. Mas não só isso. O Alexandre acreditava que, tipo, como ritual de você limpar o rosto e se ver, era importante pra batalha. Você se vê por inteiro. E, aparentemente, Alexandre o Grande também era um cara muito bonito. Então as pessoas viam assim, tipo assim, pô, se o rei, que é o rei, tirou a barba e tá impressionante desse jeito, eu vou super fazer isso também, tá ligado? E ele... Era uma recomendação, aparentemente não era uma padronização tipo, fixa, assim, mas quase todo mundo seguia. Então o exército do Alexandre eram pessoas sem barba, ao contrário de todo mundo da época. Beleza. Então fica aí a informação aleatória. Culpa do Alexandre que você tem que fazer sua barba para se apresentar com 18 anos no exército. Exatamente. Vamos para o nosso próximo quadro, No Artístico. No artístico. O No Artístico, obviamente, é a série Alexandre o Grande. Tem vários nomes independentes da língua, mas geralmente é um deus, um homem. Aí tem vários apóstolos que são utilizados. Mas se você procurar como Alexandre ou Alexander na Netflix, tá lá. A série é muito boa, tem 6 episódios, super rápido. Muitíssimo interessante. Já expliquei aqui bastante, não preciso muito mais além do que isso. Perfeito. Paulo, então terminou? Terminou.